Graça e paz, irmãos. Que Deus os abençoe. Nós queremos, nesta hora, ler um trecho da palavra de Deus que está registrado no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 23, a partir do versículo 28, ou talvez somente o versículo 28. Leiamos a palavra de Deus. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos vivendo dias em que as pessoas estão pregando a palavra de Deus em todas as esquinas. E isso é muito bom. É necessário que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Tem surgido muitos pregadores. Milhares de pregadores anunciam, neste fim dos tempos, a mensagem da salvação. Mas qual é a mensagem da salvação? O que Deus quer que nós preguemos? Qual a revelação do Espírito Santo em relação à salvação da alma do homem, além desta palavra, a Bíblia Sagrada? Nela está registrado tudo o que nós necessitamos para ser salvo. E o profeta, ele foi enfático quando o Espírito de Deus se revelou a ele e ele escreveu esta mensagem gloriosa. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a palavra com verdade. O que é falar a palavra com verdade? Atualmente muitos estão pregando a palavra de Deus, mas estão inserindo na palavra alguma coisa a mais. A mais nova é o Evangelho da prosperidade financeira. O Evangelho da prosperidade financeira. Eu conheci, nos anos 60, o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Todos esses homens andaram com Jesus, ou conheceram de perto a igreja primitiva, a igreja fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles falavam daquilo que vivenciaram na época. Eles falaram sobre vida, paixão e morte de Jesus Cristo. E também da ressurreição, para garantir ao homem a vida eterna. Jesus venceu a morte. Por isso, nós pregamos esta palavra com verdade. O Evangelho é tão fácil de ser pregado, tão fácil de ser anunciado em tempo e fora de tempo. O que é o Evangelho? Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi sepultado, Jesus Cristo ressuscitou e disse que voltaria para buscar a sua igreja. Um povo santo, zeloso e de boas obras. Mas atualmente tem surgido um evangelho que não é o evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas nem João. É o evangelho da prosperidade. Este evangelho é mais ou menos assim. Mais ou menos não, ele é assim. Você me dá o seu tudo, fica sem nada, e você vai alcançar a prosperidade financeira. Esse é um mistério profundo. Um mistério que só quem entende são os pregadores do Evangelho da prosperidade financeira. Jesus Cristo, ele nunca faria parte
de uma igreja dessa espécie. Porque o ensinamento dele vai na contramão deste evangelho da prosperidade. O ensinamento de Jesus Cristo é: as raposas têm seus covis, as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Queridos, por tudo que Jesus fez, pelos milagres, pela sua vida, pelo testemunho diante dos homens, registrado aqui neste livro glorioso, que é a Bíblia Sagrada, pela vida dele, ele poderia abrir uma congregação e pregar o evangelho da prosperidade. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva, ele curou o cego Bartimeu, e todos viram esses acontecimentos. Ele poderia, após a cura do Bartimeu, após o dia em que ele ressuscitou a Lázaro, distribuir uma meia dúzia ou mais de envelopes e fazer uma campanha de prosperidade financeira. Eu lembro quando ele curou aquele homem, ele disse: não conte a ninguém, mas vai e te apresenta ao sacerdote. Hoje em dia as pessoas usam os canais de televisão, rádio, para propagar os milagres que estão fazendo. Não é nem propagar a salvação das almas, mas é a cura que traz retorno. Porque durante uma pregação nas igrejas do Evangelho da Prosperidade, o ponto culminante da mensagem não é o momento do apelo para a salvação, mas é o momento da oração da fé. E antes da oração da fé, a grande distribuição de envelopes. Eu ouvi uma mensagem um certo dia em uma emissora de rádio, em que o pregador contava a história dos 7 mergulhos de Naamã. Você conhece a história. Naamã era um general, homem poderoso, homem que tinha autoridade, tinha soldados embaixo da sua autoridade. E além de tudo, era amigo do rei. E Naamã descobriu através de uma menina que não fazia parte do evangelho da prosperidade. Essa menina pregava a palavra com verdade. Ela disse à esposa de Naamã: se o meu senhor estivesse em Jerusalém, ele seria curado, porque lá tem homem de Deus. Aleluia. Lá tem homem de Deus. E é maravilhoso que aquela mulher repassou a mensagem para Naamã e ele creu. Ele creu porque aquela menina falava através da revelação do Espírito Santo de Deus. Ela falava o Evangelho, ela falava a palavra com verdade. Ela cria naquilo que pregava. Lá tem homem de Deus. E Naamã preparou as suas coisas e viajou em busca da vitória, da cura para o seu mal. Interessante aquele pregador de prosperidade, ele contou a história de Naamã naquela reunião, e quando chegou no momento culminante dos 7 mergulhos de Naamã, para a cura da lepra que ele carregava em seu corpo, aquele pregador levantou uma porção de envelopes. E ele dizia:
você vai levar para a sua casa 7 envelopes. São os 7 mergulhos de Naamã. Mas, queridos, pasme. Cada envelope daquele seria colocado uma certa quantidade de dinheiro em espécie. E quantas pessoas foram à frente? Porque pessoas ouviram através do rádio, através da televisão, que aquele homem, chamado Homem de Deus, iria fazer um grande milagre em suas vidas, através dos 7 mergulhos de Naamã. E eu fiquei pensando, meu Deus, essas pessoas vão levar para casa esses envelopes, vão trazer durante 7 semanas, cada uma semana é um mergulho no envelope, e após as 7 semanas vão ficar sem o dinheiro, sem a saúde e o pior, sem a fé no Evangelho. Esse pregador esqueceu de contar o outro lado da história. O profeta tinha um moço que o acompanhava, que procurou Naamã, porque Naamã ofereceu ao profeta muito ouro, tecido de púrpura, para que ele fosse curado daquela lepra. Mas o profeta disse: os teus bens fiquem para ti. Vai e dá 7 mergulhos no rio Jordão e ficarás curado. Naamã foi, deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e no 7º recebeu a cura. A sua pele ficou com pele de criança. Ele ficou totalmente restabelecido porque ali tinha homem de Deus. Como disse Rod, aquela garota, pregando a palavra com verdade. Mas aquele moço do profeta, chamado Geazi, quando Naamã voltou para a sua terra, aquele moço do profeta foi atrás do Naamã e disse: não, o meu senhor não quis os bens, mas o senhor pode entregar para mim, que eu vou fazer um bom proveito. E o Naamã entregou àquele jovem uma certa quantidade de ouro. E ele escondeu. Escondeu e depois se direcionou para a casa do profeta. E o profeta disse: Geazi, de onde você vem? Não, eu estava dando uma volta por aí, eu vim de passear na terra, né? Passear no meio dela. E ele disse: o que fizeste com o dinheiro de Naamã? Ah, meu senhor, o senhor não quis, eu fui lá e peguei. E o profeta deu o ultimato: junto com o dinheiro, com o ouro de Naamã, fica com a lepra dele. E aquele homem tornou-se leproso, porque ali tinha um homem de Deus que zelava pela moral, zelava pelo cuidado com a palavra, o cuidado com a revelação de Deus para o povo. Meu querido, nós temos uma obrigação de pregar o Evangelho com verdade. O Evangelho, como eu disse, é uma coisa fácil de pregar. Jesus nasceu, viveu, pregou, foi condenado, morreu na cruz, derramando todo o seu sangue, foi sepultado, ressuscitou e disse que voltaria para buscar a sua igreja, um povo santo, zeloso e de boas obras. Esse Evangelho se encerra nisso. Pessoas passam 2, 3, 4, 5 anos em um seminário e saem orgulhosos. Eu sou bacharel em teologia. Aí eles saem anunciando a palavra, depois de estudar filosofia, depois de estudar a arte de pregar bem, homilética, a arte de falar, depois de estudar geografia bíblica, depois de estudar hermenêutica e outras matérias mais que existem no curso teológico, eles esquecem de estudar o livro mais importante. Eu gosto de apresentá-lo.
a Bíblia Sagrada. Eles deixam de mergulhar nesse livro e entender qual o verdadeiro propósito de Deus em suas vidas, como pregadores do Evangelho. Além de Jesus dizer que as raposas têm seus covis, as aves dos céus seus ninhos, e o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça, como vos disse, ele teria condição de fazer uma grande campanha financeira e comprar um travesseiro de pena de ganso para reclinar sua cabecinha e dormir tranquilo. Mas a pregação dele era outra. Muitos pregadores usam a Bíblia e dizem: o obreiro é digno do seu salário. Vamos pensar qual foi o salário dos grandes pregadores que a Bíblia registra. Vamos lembrar de Pedro? Após pregar a palavra, caminhar com Jesus por muito tempo, até um dia negou a Jesus, mas se arrependeu e voltou às boas com o Senhor. E diz a Bíblia que até a sombra de Pedro curava. E ele não fazia campanha financeira por isso, porque ele sabia que era obra do Espírito Santo. Após todo esse ministério glorioso, Pedro recebeu na terra o seu salário. Foi crucificado de cabeça para baixo. O diácono Estevão, grande pregador da palavra, homem íntegro, fiel em tudo, qual foi o salário dele aqui na terra? Foi apedrejado. As pedras batiam em sua testa, o sangue jorrava cobrindo seus olhos, e ele olhava para os céus e dizia: eis que vejo o Filho do Homem. Aleluia. É o salário daqueles que anunciam a palavra. E a palavra nos revela: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão mina e rouba. Mas ajunteis tesouro nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não mina nem rouba. Irmãos, é ali que nós devemos colocar os nossos tesouros. Tesouros de fé, tesouros de revelação da palavra de Deus para outros. Tesouro de conhecimento desta palavra. Vamos repetir o texto que lemos no início desta mensagem? O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Muitas pessoas estão buscando uma palavra. Não importa que palavra. Muitos querem aquela palavra que querem ouvir, não a palavra de Deus. Aí encontra alguns profetas velhos, profetas arcaicos, que têm sonhos, que ficam penalizados com a situação daquele irmão e procura colocar os seus sonhos para aquela vida. E diz: assim diz o Senhor, e manda o sonho. E aquela pessoa estrutura a sua fé no sonho do profeta e não na palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai dar com os burros na água. Porque quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Quando um profeta fala o seu sonho, Deus não tem nada a ver com isso. Meu querido, você, para ser feliz na terra, para ser abençoado, para sentir de Deus a revelação, busque na palavra, busque na Bíblia Sagrada e através dela julgue, não o profeta, mas julgue as profecias. Se estiver estruturada nesta palavra, amém, é de Deus. Mas se não, não creia. A Bíblia não dá respaldo para o evangelho da prosperidade financeira. Muita gente pega versículos, isola os versículos e começam a criar uma doutrina para enganar as pessoas. A Bíblia ela é completa. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém
a palavra de Deus. Ela é toda a palavra de Deus. Eu creio que nesta hora Deus tem para você uma revelação de verdade. E a revelação é essa. Busque o conhecimento. Senão você erra. Porque a Bíblia diz: errais em não conhecer as Escrituras. Não é as profecias dos profetas, não. As Escrituras. Nem o poder de Deus. O poder de Deus está encerrado ali dentro da Bíblia. Tudo que Deus quer para você está registrado neste livro glorioso, maravilhoso. Deus tem um propósito em sua vida. Se Ele chamou você para ser uma bênção, seja uma bênção. Se Ele chamou você para ser um pregador, seja um pregador. Mas tem aquela palavra abençoada: dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça. O nosso pagamento, irmãos, não é aqui, é na glória. O nosso patrão, o nosso chefe, o nosso Senhor, o nosso Rei é o Senhor Jesus. Ele dará a cada um segundo as suas obras. E naquele dia muitos dirão: Senhor, mas eu preguei o Evangelho em teu nome. Senhor, eu curei os enfermos, eu fiz e aconteci. O Senhor vai dizer: vocês já receberam lá embaixo o pagamento por essas coisas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale da minha palavra com verdade. Graça e paz. Que Deus nos abençoe. E até a próxima Palavra de Vida.